Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Israel Angeli. E essa aula de hoje eu resolvi preparar ela porque eu estou vendo que muita gente está com dificuldade em relação à postura do violoncelo. Eu sei que não é um assunto muito fácil, porque cada pessoa vai gostar da posição de um jeito e cada pessoa tem um corpo de um jeito, né? Por exemplo, eu sou homem, eu tenho 1,81 m, eu tenho os ombros largos. Eu não sei, por exemplo, a dificuldade que uma menina pequena, de, sei lá, 1,60 m, magra, vai ter dificuldade com o violoncelo. Eu não sei as dificuldades que ela vai enfrentar. De qualquer forma, nós podemos discutir algumas questões gerais que eu acho que podem vir ajudar vocês, tá? Então eu separei aqui alguns tópicos para a gente poder discutir, ok? A primeira questão é: qual é o tamanho correto do espigão? Essa questão ela é um tanto particular, porque algumas pessoas vão preferir que o violoncelo fique um pouco mais em pé, outras vão preferir que ele fique um pouco mais deitado, né? E tudo isso vai diretamente influenciar no tamanho do espigão. Eu, particularmente, eu gosto do violoncelo mais ou menos 45 graus com as minhas costas. Então, eu gosto mais ou menos desse ângulo. Se eu quiser o violoncelo um pouco mais em pé, eu vou diminuir o espigão e ele fica mais 30 graus, por assim dizer. Se eu quiser ele mais deitado, eu vou aumentar o espigão e ele vai ficar mais 60 graus, certo? Isso é muito importante porque vai influenciar diretamente onde o instrumento encaixa na nossa perna. Então isso é um ponto para a gente tomar cuidado. Mas vamos lá, então eu vou tentar fazer a minha forma de pensar o espigão, ok? Basicamente, para uma cadeira mais ou menos desse tamanho, uma cadeira normal, eu costumo pensar o espigão fazendo assim, olha. Eu tiro mais ou menos uma medida do tamanho do meu espigão. Então, para mim, costuma ser mais ou menos um palmo meu bem aberto e mais uns dois ou três dedos. Dependendo do dia, eu vou usar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, enfim, depende de como eu estou me sentindo. Mas normalmente é isso, eu uso um palmo e mais um pouquinho. Vocês podem, inclusive, fazer esse teste com vocês mesmos. Por quê? Às vezes, a altura da cadeira vai ser um pouco diferente. E é importante que vocês tenham mais ou menos uma noção do tamanho do espigão a usar. Tá? Então, olha, pra mim, essa posição é o ideal. Ok? Outra coisa. Talvez vocês tenham dificuldades do espigão ficar dançando, né? O instrumento ficar escorregando. Para isso, gente, vocês podem comprar aquelas correias próprias para isso. Ou então aqueles stops que a gente fala, que são tipo uns discos de borracha que também funcionam. Tem uns que parecem uma estrela que também funciona. Ou talvez até fazer o seu próprio stop. Pega um pedaço de madeira, faz um furo de fora a fora, passa um barbante, com esse barbante você vai prender na cadeira, e naquele pedaço de madeira faz alguns furos para que você consiga prender o espigão. Tá? É uma forma artesanal. Também tem umas gambiarras, por assim dizer. Por exemplo, pegar uma cinta velha que não usa mais e você faz uma correia. Ou então, em alguns violoncelos, a capa, a alça sai, né? Usar a própria alça como stop. Tudo isso funciona bem, ok? Então, no caso aqui, eu vou usar a minha correia. Então, olha, naquela medida que eu fiz de mais ou menos um palmo e 2 dedos, eu estou achando ele hoje um pouquinho baixo. Então eu vou subir um pouquinho. Eu aumentei ele mais um dedo. Ó, pra mim agora tá ótimo. Eu sinto que o meu corpo está encaixando bem aqui no peito. Ele está bem encaixado nas pernas e eu sinto esse encaixe aqui também. Ok? Então esse é o primeiro passo, o tamanho do espigão. Outra coisa que vai influenciar bastante em relação ao espigão tem a ver com a posição do espigão sempre um pouquinho à direita do nosso corpo. Então, por exemplo, se você colocar a mão no umbigo e você olhar para baixo para o seu espigão, o ideal é que você veja o seu espigão um pouquinho à sua direita. Por quê? Isso vai fazer com que a gente ganhe espaço aqui, olha. Se ele estiver muito central com o meu umbigo, como ele está agora, percebam como eu estou apertado aqui. Se eu puxar o espigão um pouco para a direita, olha o espaço que eu ganhei aqui. Tá? Então pode ser que muitos de vocês tenham esse problema de sentir um pouco de aperto aqui e não sabem como corrigir. Então uma ótima forma é, pense o espigão um pouquinho à direita. Beleza? Depois, seguindo. Uma coisa muito importante, o encaixe do instrumento nos joelhos. Tem pessoas que gostam de sentir
um instrumento mais frontal, mais para fora do corpo, para assim dizer. Então, aqui, ó, essa quina fica bem em contato com a lateral do joelho. Eu, particularmente, eu gosto de sentir o instrumento um pouco mais por dentro. Então, eu já sinto essa quina mais na parte central do meu joelho, não tão do lado de fora como estava antes, tá? Isso também vai ser influenciado pelo tamanho do espigão, ok? E outra coisa muito importante é o seguinte, às vezes, o instrumento, ele está muito assim, olha, vamos dizer que aqui nós temos dois olhinhos no instrumento, né? O que é o ideal? Que eu esteja olhando para frente e o instrumento um pouquinho inclinado para a minha direita, nesse sentido. Como se ele quisesse olhar para cá, 10 graus à minha direita. Como que a gente faz isso? O seguinte, olha, se o instrumento está muito frontal, como ele deve estar agora para vocês, imagina um alinhamento do meu nariz. O nariz vai ser uma linha a partir daqui. Reparem que essa linha, ela deu mais ou menos na corda Dó. Em algumas pessoas, às vezes o instrumento está assim, ó, e a linha nem acontece, ela acontece já no corte do F. Mas não. Então, olha, aqui eu estou alinhado com o corte na corda Dó. Se eu girar um pouquinho o instrumento nesse sentido para a corda Lá, eu consigo então agora fazer esse alinhamento descer com a corda Ré. Entenderam? Às vezes pode ser que vocês já tiveram muita dificuldade de tocar a corda Lá, porque o instrumento estava muito virado. Então o braço não chega. O braço do arco não consegue chegar. Logo, se vocês pensarem nisso, de virar um pouquinho, vocês vão conseguir bastante espaço e conseguir chegar na corda Lá sem precisar se esticar todo, ou subir o ombro, aquelas coisas que acontecem, né? Então essa é uma ótima dica. Então, ó, vamos voltar. O espigão um pouquinho à direita e o violoncelo também, vamos dizer, olhando um pouquinho à direita, fazendo esse alinhamento do nariz com a corda Ré, certo? Outro ponto importante. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter basicamente uma distância de um punho fechado aqui, olha, entre o rosto de vocês e o instrumento. Um pouco menos, talvez, vai. Mas vai ter uma distância confortável. E aqui também, em relação ao ombro para o instrumento. Se vocês tiverem um instrumento muito frontal, por exemplo, olha como essa distância diminui. E aqui também, né? Ou seja, quanto mais vocês pensarem nisso, essa posição, vamos dizer, favorecendo a corda Lá, né, um instrumento mais à direita e um instrumento mais virado, mais espaço vocês ganham aqui. O que acontece às vezes com alguns de vocês, talvez até por um vício, nem percebam o que faz. Vocês estão super bem posicionados. Então vocês colocam a mão, quando vai começar a tocar, faz um pouco isso. De puxar o instrumento contra o corpo. Logo vocês perdem espaço. E aí aquela sensação de que está tudo apertado, que não tem mobilidade, né? Então assim, gente, ó, procurem sempre a distância de um punho fechado, tanto aqui quanto aqui. Ok? E fazendo isso, a tendência é que o dedo indicador de vocês na primeira posição, seja no Si, no Mi e assim por diante, ele vai acontecer mais ou menos na linha da boca de vocês. Então, olha, minha boca está aqui. Deixa eu tocar para vocês verem. De novo. Meu dedo está aqui. Esse é o Si. Tá? A chance dessa postura acontecer vai ser muito grande. Então, vocês basicamente alinham o primeiro dedo com a boca. Ok? Claro, pode ser que alguns de vocês prefiram um instrumento um pouco mais deitado, né? Então esse alinhamento talvez vai ser um pouco diferente. Talvez vai ser mais já perto da orelha, por assim dizer. Se vocês gostam do instrumento um pouco mais em pé, pode ser que esse alinhamento seja um pouco mais para cima. Eu particularmente recomendo o seguinte: se vocês quiserem usar o instrumento um pouco mais em pé, então pensem em um espigão mais baixo. Vamos primeiro mostrar com um espigão mais baixo. Por quê? Eu basicamente continuo mantendo a sensação de alinhamento do primeiro dedo com a boca. O que acontece muitas vezes é as pessoas colocarem o espigão muito alto e quererem deixar o violoncelo em pé. Logo, nós temos esse efeito aqui, olha. Da mão esquerda, perdão, ela está mais alta que o nosso ombro. E isso, para quem vai tocar às vezes 20 minutos, meia hora, isso é muito cansativo, porque força muito essa musculatura do ombro. O ideal é que a primeira posição de vocês não seja mais alta que a linha do ombro, tá? Sempre busquem a sensação de que a primeira posição, ela está na linha do ombro. Daí essa posição para vocês, de alinhar o indicador com a boca. Vocês não vão passar pelo ombro, ok? E, para a gente encerrar, um assunto que
vale a pena a gente comentar é o seguinte: roupas. Exatamente, a roupa na hora de tocar. Muitas vezes, uma roupa mais justa ou não adequada, ela vai prejudicar a gente para tocar. Vamos primeiro falar das partes superiores, né? Camisas, camisetas, enfim. Eu imagino que muitos de vocês, por tocarem na igreja, tocarem em eventos, às vezes casamentos, enfim, vão estar usando ternos ou casacos mais fechados. E esses casacos, muitas vezes, por conta da ombreira, eles bloqueiam um pouco o movimento do ombro. Eu sei que por uma questão profissional, não dá para fazer o casamento, tocar na igreja sem o terno, ok. Mas então, se você vai comprar um terno já pensando em tocar na igreja, em tocar em casamento, então procure um terno que seja um pouquinho mais folgado, que tenha uma ombreira um pouco mais solta, certo? E ternos mais abertos atrás, para que vocês consigam tocar, tá? Isso é importante que vocês tenham essa mobilidade, ok? Mesma coisa, evitem camisetas muito justas, que vai bloquear um pouco, vai tirar um pouco a sensação de conforto, tá? Isso é uma coisa importante. Mesma coisa vale para as calças. Por exemplo, essa calça que eu estou usando, ela é um pouco justa. Normalmente quando eu vou tocar com ela, eu puxo um pouquinho para que eu ganhe um pouco mais de espaço nas pernas, que eu tenha um pouco mais de liberdade com as pernas, tá? Então assim, prefiram calças, bermudas, enfim, um pouco mais folgadas, se for possível, ok? E por último, principalmente para as mulheres, eu sei que muitos de vocês vão tocar na igreja, em eventos, enfim. Cuidado com o salto alto. Por quê? Qual que é o problema do salto alto? É que ele vai fazer isso. Ele vai deixar o calcanhar de vocês mais alto, né? Deixa eu até fazer lateral aqui. Ele vai deixar o calcanhar de vocês mais alto. Com isso, a relação do joelho de vocês com o instrumento vai ser modificada. Entendeu? O que eu aconselho? Se você de fato precisa tocar de salto em um evento ou alguma coisa, ao longo da semana já estude com esse salto. Eu mesmo já fiz provas que 1 ou 2 semanas antes eu comecei a estudar com a roupa que eu iria fazer a prova, para eu acostumar com aquela sensação daquela roupa, certo? E se for possível, evitem o salto. Eu sei que, por exemplo, às vezes na igreja, o evento é meio que obrigatório do uniforme que vocês usem salto. Ok. Mas, sendo possível escolher, se você sabe que a orquestra da igreja vai tocar em tal dia, se programe para não ir de salto, se você tiver a oportunidade, né? Colar de tênis, vai com a